para a nossa vida. Romanos 8, 18. A
Amém? Misericórdia. Essa é a primeira noite do tempo do aniversário de bênção. Deus tem muito ainda a fazer no meio de nós, durante todo este mês de maio, mês de Maria, Romanos 8:18. Amém? E a palavra de Deus nos diz: tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. Tenho para mim que os sofrimentos da vida presente não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. Que fé é essa de São Paulo? Que esperança é essa de São Paulo? Porque ele ainda não havia morrido para entrar na glória de Deus, mas ele já havia feito uma experiência transformadora que lhe dava esta certeza: nada é maior do que o Senhor nosso Deus. E por isso Paulo foi um dos mais sofredores. Queridos, quando a gente olha para a vida dos apóstolos, às vezes a gente se surpreende com Paulo, né? A gente diz: quantas cartas este homem escreveu, quantos lugares ele percorreu, quantas comunidades ele visitou, quantas coisas Paulo pôde realizar. Se você pegar um mapa das viagens de São Paulo, é seta para todo lado, e essas setas só são interrompidas porque chega o dia da sua Páscoa, o dia em que ele é martirizado. E até mesmo no lugar aonde ele foi martirizado, aonde ele foi decapitado, aonde a sua cabeça cai, Deus faz abrir uma fonte. Quando a gente olha para a vida de Paulo, a gente diz: como que este homem pode ter feito tanta coisa? Como este homem pode ter percorrido tantos lugares? Mas isso seria sinônimo de uma coisa: como que este homem sofreu, padeceu por causa do Evangelho. Hoje a primeira leitura, para quem lembra da primeira leitura, diz que Paulo e Barnabé, eles estavam em Icônio, e lá eles se depararam com pagãos e judeus. Esses dois grupos sempre estavam presentes na vida dos apóstolos. E quando uma coisa não estava muito boa com um determinado tipo de grupo, eles corriam para o outro e evangelizavam. E quando as coisas estavam pegando aqui, eles sacudiam as suas sandálias, iam para o outro grupo e evangelizavam. Judeus e pagãos. Judeus, uma religião predominante daquela época, a quem foi destinada a antiga aliança. E os pagãos, todos aqueles gregos, enfim, todos os que adoravam os falsos deuses e viviam no politeísmo. Mas na primeira leitura de hoje, que a igreja nos apresenta, nos mostra uma realidade muito difícil. Diz que pagãos e judeus queriam perseguir e matar Paulo e Barnabé. Ele não tinha para onde correr, né? Quando eu era padre aqui, se o bicho estivesse pegando aqui, eu corria para o Santa Rosa. Se o bicho estivesse pegando lá, eu corria para a Nossa Senhora da Vitória. Eu tinha como dar um jeitinho. Na nossa vida às vezes é assim, né? A gente consegue ir para cá e ali. Os dois não tinham para onde correr. Os dois grupos estavam conspirando contra a vida deles. Mas eles entendem, é necessário que a gente vá adiante. E para onde eles foram, eles encontram um paralítico, e Paulo diz: levanta-te e anda perfeitamente. E aquele paralítico saltando e se colocando de pé, pôde viver um grande milagre da cura. Os homens que viram aquilo pensaram que os dois eram dois deuses, e dois deuses pagãos, Júpiter e Mercúrio. E naquele instante começam a querer idolatrá-los. Quantos sofrimentos Paulo teve que enfrentar
Se a gente pegar as cartas de São Paulo e você quiser sublinhar na sua Bíblia, todos os sofrimentos que Paulo enfrentou, talvez você possa encontrar até mesmo os seus sofrimentos. Porque certa vez, quando ele já não suportava mais, ele implorou a Deus que lhe afastasse os seus sofrimentos, e Deus disse ao seu coração: a minha graça te basta, porque é na sua fraqueza que se manifesta a minha fortaleza. É na sua fraqueza que se manifesta a minha força. Deus pediu Paulo pedia que aquele espinho lhe fosse retirado, e Deus disse: não, ele permanece, mas muito maior é a minha força que está em você, é a minha presença que está em você. Por isso, nós podemos entender aquilo que São Paulo está dizendo neste versículo: tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória que nos deve ser manifestada. Esta era a certeza da fé, da esperança que ele trazia no seu coração, que para alcançar a glória de Deus era necessário enfrentar e vencer os sofrimentos. Paulo era um homem experimentado por Deus, e Deus não falava simplesmente através de sinais extraordinários, mas também no ordinário da vida deste homem, no cotidiano da vida deste homem. Ele, que era um homem experiente e influente, ele sabia que nada nesta vida pode ser alcançado facilmente, e sem muitas vezes exigir de nós o sofrimento e o sacrifício. Todos vocês aqui, eu tenho certeza absoluta, se eu desse o microfone para que vocês pudessem testemunhar os sofrimentos e os sacrifícios que vocês já enfrentaram, foram muitos, não é verdade? Ou talvez tenham sido muitos, na verdade. Seja fiel a Deus e não aos seus sofrimentos. Paulo entendeu bem isso, que era necessário ele ser fiel a Deus e não aos seus sofrimentos, e por isso ele sofreu perseguição, ameaça de morte, injúria, traição do seu povo judeu. Ele sofreu de todas as maneiras, mas ele sabia que os seus olhos deviam estar fixos na meta, no seu alvo, que era o Cristo de Deus, que trazia consigo a sua glória. O que é a glória de Deus? Diz Santo Irineu que a glória de Deus é o homem vivo. E quando Santo Irineu diz isso, que é um dos padres da patrística, ele não está dizendo que o homem vivo é como alguém que esteja respirando e passando por ali. Não, o homem vivo é o homem que tem a sua vida em Deus, e por mais que tenha que enfrentar tantos suplícios e os sofrimentos do tempo presente, ele sabe que ele é vivificado pela força do Espírito Santo. Maior era Deus na vida de São Paulo, muito maior do que os seus sofrimentos. Mas às vezes, quando a gente enfrenta momentos de provação na nossa vida, aquilo muitas vezes parece nos cegar. Aquilo parece muitas vezes tomar uma proporção tão grande que a gente acha que aquilo se torna maior do que nós mesmos. E às vezes a gente diz para nós, no nosso próprio coração, já viu aqueles momentos que você se pega falando sozinho e você diz: eu já não sei mais o que fazer, eu não sei mais o que fazer diante disso. Sempre quando você se encontrar assim, você se lembre que mesmo quando você diz para você mesmo: eu não sei mais o que eu fazer, o que eu posso fazer, lembre-se que Deus sabe o que Ele pode fazer na sua vida, mesmo diante dos grandes sofrimentos. Paulo sabia que a glória de Deus seria maior do que os seus sofrimentos, porque todos os seus sofrimentos foram uma escola, e ele aprendeu com todos eles.
Primeira coisa que a gente precisa entender diante dos nossos sofrimentos: eles são uma escola de amadurecimento espiritual, porque não buscamos a Deus simplesmente por aquilo que Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele é, e Deus subsiste em todo o tempo. Aqui é Nossa Senhora da Vitória, a paróquia onde eu estou é Nossa Senhora das Dores. Nós podemos dizer que Nossa Senhora é Nossa Senhora da Vitória, porque ela soube enfrentar e vencer as suas dores sem esmorecer jamais. Como é bela, como são belas as imagens, né, de Nossa Senhora sempre de pé, porque é assim que ela está. Estar de pé na liturgia significa esta atitude de prontidão, de atenção, de alguém que está disposto a tomar uma ação que precisa ser realizada. Estar de pé, estar disposto, estar atento. Nossa Senhora sempre esteve assim, mesmo em meio às suas grandes dores. Ela também tinha para ela mesma que os sofrimentos da vida presente não poderiam ser maiores do que a glória futura. E ela pôde ver a glória de Deus, ela pôde ver o Cristo ressuscitado, ela pôde ver o derramamento do Espírito Santo, ela pôde ver a expansão da igreja, ela pôde ver as maravilhas que o seu filho pôde realizar, mesmo após a sua paixão e morte. Enxergue a glória de Deus entre os sofrimentos que você vê na sua vida, entre as provações que você tem diante dos seus olhos. Enxergue a glória de Deus, porque Deus sempre trabalha em seu favor, mesmo diante dos seus sofrimentos. Deus está trabalhando, e de tudo isso Ele pode tirar algo muito maior, algo muito melhor. Há mais ou menos um ano atrás, há pouco mais de um ano atrás, vocês me deixaram lá em Aúna, né? E teve uma missa de posse. O bispo, né, chegou lá para dar a posse do padre Tiago, e o padre Tiago tomou a posse, né? Antes de eu dar esse testemunho para vocês, eu quero fazer duas observações, né? Deus não quer a morte do pecador, mas quer que ele viva e se converta. Mas na vida, dois caminhos são colocados à nossa frente: vida e morte. Nós precisamos tomar uma decisão diária, se nós escolhemos, pois, vida, ou se nós escolhemos transgredir o caminho do Senhor. Há pouco mais de um ano atrás, eu era enviado para Inhaúma, né? Paróquia Nossa Senhora das Dores. Chegando lá, né, encontrei aquele povo sedento, aquele povo aberto, né, à graça de Deus. E lá comecei os meus trabalhos, né, a pregar, a celebrar, a atender, enfim, a conhecer os grupos, as pastorais, a me reunir com o povo de Deus. Fui me apresentando ao comércio, né, quem tinha os seus estabelecimentos, né, me apresentando à comunidade. Eu fui conhecendo, né, as ruas e o território paroquial por conta própria. Lá é um pouquinho próximo, né, do Complexo do Alemão. E pouco tempo depois de eu ter chegado na paróquia, chegou algum tipo de presença de poder paralelo, né? E o povo começou a ficar muito agitado, né? Naquela região, o padre é quem, vamos dizer assim, é quem tem a oportunidade maior de estar com um número maior de pessoas a cada semana, a cada dia. É o lugar que está de portas abertas, desde 8 horas da manhã até 9 horas, até 10 horas da noite, né? É a casa de Deus, é a paróquia. Então as pessoas vinham, né, buscar o consolo, ou às vezes até mesmo pedir oração ali, diante,
né, do sacerdote diante do Pai. E mesmo assim a gente sempre continuou os nossos trabalhos, sempre, né, evangelizando, levando a palavra de Deus e visitando as portas abertas e levando a graça de Deus a todos os corações. No domingo passado, nós, antes, né, sem ser o dia de ontem, nós iniciamos o cerco de Jericó, né, na nossa paróquia. E a cada dia com uma intenção especial, rezando, né, pelas necessidades da nossa paróquia. E a cada dia um sacerdote amigo indo celebrar também na nossa comunidade e trazendo a palavra de Deus, trazendo Jesus Eucarístico, né, desde a segunda-feira até o dia de ontem, quando nós celebrávamos o último dia do cerco de Jericó. E no 7º dia, para quem já fez a experiência de participar deste momento, né, o cerco de Jericó, a gente faz memória daquela passagem da Escritura em que o povo de Deus persevera durante 7 dias diante da promessa de Deus que derrubaria as muralhas daquele lugar. Nós oramos por isso. E no 7º dia, que foi ontem, nós fizemos um passeio com o Santíssimo dentro do templo por 7 vezes e demos ainda mais uma volta em volta da igreja para derrubar as muralhas. Esse foi um dos últimos eventos, né, que eu tive a oportunidade de conduzir na paróquia, porque há poucos dias atrás o bispo me pediu que eu pudesse assumir uma missão no Seminário São José. Então, ainda neste mês de maio, eu vou para o seminário e lá vou também poder desempenhar o meu sacerdócio. E ali naquela paróquia eu pedi muitas graças a Deus, e uma delas é que o Senhor pudesse estabelecer a paz e o seu senhorio naquele lugar. Ontem derrubamos as muralhas, né, e de uma forma simbólica, né, um muro foi lançado por terra, os paroquianos pisaram em cima, nós pisamos em cima, as crianças pisaram em cima. Hoje de manhã, para nossa surpresa, a polícia entra naquela comunidade e consegue capturar quem estava ameaçando a vida dos moradores da região. Era uma pessoa só, né? Não sobreviveu. Espero que tenha se arrependido até o seu último instante, mas não pôde sobreviver. Eu fui até lá para poder fazer a oração, mas já tinham levado embora, né, a pessoa. Então, isso, né, foi o que aconteceu hoje de manhã, as pessoas muito surpresas, porque já pensavam que já não teria mais uma saída, né, ou que nada seria realizado em relação a isso. E a gente pode testemunhar, né, que para todo mal há um fim, e somente Deus reina no meio do seu povo, e de uma forma muito comprida, né, sem grandes comemorações. O povo também pôde perceber os sinais de Deus, que entre aquelas muralhas Deus estava tentando restabelecer a paz naquele lugar, que nunca foi um lugar de grandes violências, né, de uma presença assim ostensiva. Deus estaria estabelecendo a paz naquele lugar. E o povo muito fervoroso vendo esse sinal de Deus. Deus nos surpreende, queridos, mesmo quando nós não esperamos, mesmo quando nós não confiamos, Deus nos surpreende. E aqui nós só podemos entender a esperança dos filhos de Deus quando nós temos a nossa esperança e a nossa confiança no Senhor. É próprio do humano esperar no próprio ser humano. É próprio de nós mesmos esperar em nós mesmos.
e às vezes a gente se fragiliza, às vezes a gente se martiriza, às vezes a gente sofre muito, porque a gente deposita uma esperança muito grande em nós mesmos, quando na verdade a gente deveria depositar toda a nossa esperança e toda a nossa confiança no Senhor. Quando você estiver esperando muito de você, lembre-se que você precisa esperar muito do Senhor, porque às vezes a gente se frustra, a gente se entristece quando as coisas saem das nossas mãos, quando as coisas não saem segundo as nossas medidas, mas lembremos que tudo está nas mãos do Senhor nosso Deus. Eu me lembro muito forte, de algo que eu partilhava em uma das homilias lá na paróquia esses dias. Quando eu era pequeno, eu não sabia o que pedir, nem como pedir. Como assim são os filhos de Deus? Então sempre que eu pedia como criança para os meus pais, brinquedo. Eu quero ganhar brinquedo, E olha porque se eu ganhasse somente brinquedo, eu andaria louco desde pequeno. Então quando os meus pais chegavam com uma roupa, ou quando alguém chegava com uma roupa ou um calçado, não me alegrava nem um pouco. Eu dizia para mim mesmo, eu não preciso disso. Hoje meus pais, quando queriam me alegrar, sabiam que tinham que dar uma bermuda e um brinquedo, um calçado e um brinquedo, uma camisa e um brinquedo, porque sabia que eu só iria me alegrar com aquilo que eu julgava ser necessário para mim naquele momento. Quantas vezes nós somos assim também? Às vezes como filhos mimados ou como filhos imaturos, a gente está querendo de Deus, eu quero um brinquedo, eu quero o meu brinquedo, eu quero o meu brinquedo, e Deus está te concedendo as outras graças que você precisa para este determinado momento, e você despreza, e você não se alegra. Deus está te dando as vestes de fortaleza, as vestes de determinação, as vestes de um espírito contrito, as vestes de oração, e muitas vezes você despreza porque você julga ser desnecessário. Não seja um filho ingrato, mas aquilo que Deus te dá é aquilo que você precisa, e Deus nunca nos deixa um único dia da nossa vida sem o seu favor, sem os seus benefícios. Deus poderia nos deixar em algum momento sem a sua graça, mas Ele escolheu agir exatamente de forma contrária. Todos os dias Deus nos concede aquilo que nós necessitamos. Paulo entendia isso, os seus sofrimentos, daquilo que ele era privado, os seus sofrimentos, aquilo que ele encontrava como privação e provação, a glória futura, a capacidade dele enxergar aquilo que Deus já estava lhe dando durante o seu tempo de sofrimento. Paulo entendia: eu posso não ter tudo aquilo que eu quero, mas eu tenho aquilo que Deus me dá, a sua graça, a sua fortaleza e a sua glória, e em Cristo eu sou mais do que vencedor. E por isso ele pode dizer: viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro, porque com Cristo ele continuaria a viver, mesmo se ele morresse. Por isso Paulo pode dizer: já não sou eu mais quem vive, é Cristo quem vive em mim. Não era fiel às suas machucaduras, mas ele era fiel ao Deus que ele curava. Ele não era fiel às pessoas. Como é forte as passagens em que Paulo começa a se despedir de algumas pessoas. Em Atos dos Apóstolos ele diz: estou indo embora e nunca mais vocês verão a minha face. Eu imagino o sofrimento que ele trazia no coração em dizer aquilo, e diz que o povo que escutava ele dizendo isso caiu em pranto e o abraçou. Não o veriam mais nessa terra, mas o veriam na glória do futuro. A imagem belíssima daquele filme de São Paulo que lançou há
anos atrás no cinema, eu pude ver quando era vigário aqui, né? E era a imagem dos mártires que haviam morrido e de Paulo chegando no céu e encontrando as comunidades que ele pôde evangelizar. Essa é a nossa glória. Deus nos permite alcançar algumas graças deste mundo, algumas glórias deste mundo. Muitas delas podem passar, mas a glória de Deus, que é eterna, permanece. Eu estou vivendo um período, uma semana na minha paróquia, que eu já vivi aqui antes, um tempo de despedir. E eu dizia para eles o seguinte: o que eu realizei aqui não corresponde a um período de 1 ano e 4 meses, mas o que eu fiz aqui é para a eternidade, porque eu disse que eu viria aqui para mostrar o caminho do céu para vocês. Vocês mostrariam o caminho de alma e eu mostraria o caminho do reino dos céus para vocês. O que eu depositei no coração de vocês é para a eternidade, é para a glória de Deus. Padre passa, o padre não morreu, mas o padre passa e deixa aquilo que é necessário, aquilo que é essencial, e é até bom que a gente passe mesmo, para que eles possam se lembrar daquilo que é essencial. Vão trazer na lembrança, na memória, no coração, vão trazer sempre ali gravados as experiências boas, os momentos difíceis superados, sempre, mas eles sempre se recordarão daquilo que não passa e que nós somos capazes de semear nos corações. Cristãos, vocês são capazes de fazer isso, não somente o Padre, mas nós somos semeadores da eternidade nos corações. Quantas pessoas eu pude visitar nos hospitais da vida, da Barra da Tijuca? Não preciso mais levar ritual de unção dos enfermos para nenhum lugar. Eu tenho de volta. Tenho gravado no coração, lá. E ali, no leito de morte de muitas pessoas, eu pude lançar sementes de eternidade, de esperança, de confiança, de entrega total nas mãos de Deus. Queiramos viver assim, queiramos ser assim, semeadores de eternidade. Quando você estiver sofrendo qualquer provação momentânea, aquela que já está durando alguns anos, aquela que já está durando alguns dias, algumas semanas, lembre-se da glória de Deus, da eternidade, da glória futura. No céu tudo será novidade, tudo será sempre um novo descobrimento. Às vezes o inimigo nos tenta e tenta os filhos de Deus dessa forma, dizendo assim: no céu tudo será estático, né? Ou o que você vai fazer no céu? Eu costumo dar um exemplo, né? No céu tudo será sempre novidade, porque Deus é sempre novo e Ele nunca se esgota. Quer ver uma coisa para eu fazer um teste com vocês? Eu vou contar aqui agora para vocês uma novidade, uma coisa que vocês não sabem. Quando você escuta essa expressão, você já começa a ficar, né, ali, ou porque você é fofoqueiro, ou porque você é curioso, ou porque você quer saber de alguma coisa, você fica assim: não, pastor, não, mas não vou contar hoje não, eu vou contar na semana que vem. E aí você faz o quê? Você fala: não, começou, agora você vai ter que contar, porque eu não vou aguentar ficar sabendo que você quer me dizer algo e só vai me dizer na semana que vem. Não é assim que a gente faz? No céu tudo será novo, e a gente vai sempre descobrir algo novo, algo bom, algo belo, algo justo, verdadeiro, todos os dias. E a gente vai olhar para trás e vai dizer: valeu a pena esperar no Senhor. Cada sofrimento, cada lágrima derramada, cada luta diária, valeu a pena cada renúncia, valeu a pena aquele momento em que eu precisei silenciar, valeu a pena
os cabelos que caíram, os cabelos que ficaram brancos. Valeu a pena, porque agora eu estou entendendo cada momento difícil. Às vezes a gente sofre, inclusive por não entender. Deus vai te dar entendimento de todas as coisas. A cruz é uma escola, vai dizer Santo Agostinho. Por isso, neste dia, feche um instantinho os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração e diga assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor me vê, que o Senhor me ouve e que o Senhor vê agora cada um dos meus sofrimentos, e para cada um deles há um peso da tua glória e uma fonte de graça inesgotável para me manter de pé. Obrigado, Jesus, porque a tua palavra me lembra que eu não sou fiel aos sofrimentos, mas eu sou fiel ao Pai do céu, que me ensina a vencer tudo por amor à obra de Deus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não deixa a sua obra pela metade, e o Senhor tem trabalhado dia após dia no meu coração. Ajuda-me, Senhor, fortalece-me, Senhor, renova a minha esperança, renova a minha confiança em Ti, que eu possa regar estas sementes que são plantadas no meu coração com as minhas lágrimas, se assim for preciso, mas que eu não tire os meus olhos de Ti, Senhor. Renova, Senhor, minha esperança e a minha confiança em Ti. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, Triunfarei sobre o mal, conquistarei a fé. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei a fé. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar, até chegar ao céu. Senhor Jesus, que os nossos olhos estejam fixos em Ti, que nada nos separe do Teu amor. Se o inimigo estava se servindo de alguma brecha de sofrimento de nossas vidas, até mesmo isso nós queremos colocar nas mãos chagadas de Jesus. O Senhor Jesus está colocando agora as suas mãos chagadas nos seus sofrimentos, para que o inimigo já não se sirva de nenhuma de suas feridas,
Tudo pertence ao Senhor, tudo está nas mãos do Senhor. Se muitas vezes a dúvida, a incredulidade, o desespero, a tristeza tomava conta do seu coração, Jesus está colocando as suas mãos chagadas agora sobre a sua vida, para que o inimigo já não se sirva de nenhuma contrariedade, nem mesmo daquilo que você não consegue entender. Ele terá posse, ele terá domínio, porque Jesus está tomando posse do seu coração nesta hora. Permita que Jesus se sirva de você, permita que o Senhor fale ao seu coração, permita que o Senhor seja teu Deus, teu Senhor em todo o tempo. Permita que o Senhor realize maravilhas na sua vida, como Ele fez em cada passo de Paulo. Permita que o Senhor, o teu Deus, possa quebrantar, transformar o seu coração. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Nós te louvamos e te bendizemos pela tua presença, pelo teu amor. Te louvamos e te bendizemos, porque o Senhor se coloca ao nosso lado. Te louvamos e te bendizemos, Senhor, porque o Senhor deseja nos revestir com a armadura de Deus, para que possamos resistir nos dias maus, dando glória ao Senhor, assim como Paulo pôde fazer. Obrigado, Senhor Jesus, porque não há mal que nos possa vencer, não há mal, Senhor Jesus, que possa vencer aqueles que o Senhor escolheu, chamou pelo nome. Tudo nós submetemos debaixo dos teus pés, tudo podemos naquele que nos fortalece. Por isso fica de pé, e nós vamos cantar esta canção, proclamando esta verdade em nossas vidas. Não há mal que me possa vencer. Não há. Não há mal que me possa vencer. Pois tudo posso. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em
que alegria muito grande, né? Amigos queridos, paroquianos queridos, né? Alegria ver o rosto de vocês, ver vocês rezando, ver vocês perseverando, ver vocês aqui, neste lugar onde tantas vezes a gente pôde se encontrar e a gente está juntos, né? Como eu digo, estamos juntos, né? E agora, na missão do seminário de São José, né? Eu dizia ao Padre Renato que nós estávamos precisando de arroz e feijão, e com a graça de Deus eu vou voltar, né, com o carro cheio, né, de arroz e feijão, né, tanto que já está lá dentro e aquilo também que já está aos pés de Nossa Senhora da Vitória, né? Então sou muito grato a Deus por essa ajuda à nossa casa de formação. Foi lá que o Padre Renato se formou, foi lá que eu me formei, foi lá também a casa de Dom Joel, de Padre Marcelo, né? De todos os padres da nossa arquidiocese. Então é uma grande missão, né? Eu irei tomar posse como vice-reitor no dia 25 de maio, às 5 horas da tarde, na igreja de Santana, porque lá está sepultado o corpo do cardeal Leme. Para quem já foi na igreja de Santana, no centro do Rio, lá o Santíssimo está exposto de forma ininterrupta, adoração perpétua, né? E até na pandemia, diga-se de passagem, quando essa igreja também precisou fechar as portas, né? A igreja de Santana, Dona lhe teve uma inspiração e pediu que as casas religiosas de vida contemplativa continuassem a adoração perpétua, de modo que o Santíssimo estivesse sendo adorado 24 horas por dia dentro da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Então as irmãs carmelitas de Santa Teresa subiram 6 horas, as irmãs carmelitas de Jacarepaguá subiram 6 horas, as concepcionistas daquele mosteiro que tem em Vila Isabel subiram outras 6 horas, e as irmãs clarissas do Jardim Botânico também assumiram mais 6 horas de adoração. Para elas não foi nem um pouco fácil, porque elas também têm uma rotina diária, mas elas adoraram por nós, para que nós permanecêssemos de pé durante o tempo da pandemia. Então lá no Santuário de Adoração Perpétua, lá pertinho do altar, tem como que um piso de vidro que dá para a gente ver, né, ali a tampa de metal, né, da sepultura do cardeal Leme. E foi ele que, há 99 anos atrás, nós estamos fazendo a abertura da reabertura do Seminário de São José, foi ele que há 99 anos atrás, ele reabriu, né, o Seminário de São José, que por crise financeira e estrutural precisou fechar as portas. E aí os seminaristas foram enviados para São Paulo, para outras dioceses, para poderem se formar, né? Então é uma grande missão. Por isso será lá no dia 25 desse mês, às 5 horas da tarde, na igreja de Santana. Quem puder ir, né, pode ir. Aqueles que não puderem, né, rezem também por mim, e a gente vai ter outras oportunidades também de se encontrar. Amém? Amém.